Bom, pessoal, vamos falar agora sobre ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? Cai nos vestibulares? Cai sim, tanto em provas de matemática, quanto em provas de física e provas de química também. A ordem de grandeza é uma potência de 10 que mais se aproxima do número. Então a gente vai trocar o número por uma potência de 10 que possa representá-lo. Vou dar um exemplo. Imagina o número 92. Qual é a potência de 10 mais próxima de 92? 92 está entre 10 e 100. Só que 92 está bem mais próximo de 100 do que de 10. Então a potência de 10 que poderia representar o 92 é 10 ao quadrado. Agora vamos imaginar 2,4. 2,4 está mais próximo de 1 ou de 10? Lembre-se que 1 também é uma potência de 10, tá? É 10 elevado a zero. 2,4 está mais próximo de 1. Então, a ordem de grandeza seria 10 elevado a zero, que é 1, tá bom? Então, isso é só para explicar o que é a ordem de grandeza. Vou repetir. A ordem de grandeza é uma potência de 10 que pode representar um número, que está mais próxima do número. A gente vai pegar esse número e vai transformar em notação científica. Se já tiver em notação científica, beleza. Se não tiver em notação científica, a gente coloca em notação científica, tá bom? Olha só. Aí tem um probleminha que às vezes causa um pouco de confusão. Existem duas maneiras de representar a ordem de grandeza. Alguns autores usam uma forma e outros usam outra maneira. E aí eu vou explicar para vocês as duas e vou comentar um pouco qual a gente deve usar numa questão ou como isso pode aparecer, tá bom? É o seguinte, a ordem de grandeza, quando você colocar um número em notação científica, ela tem a ver com esse expoente aqui, do 10, e também tem a ver com o número. Dependendo do valor do número, é aí que entra a parte que eu falei que tem duas maneiras de representar. Dependendo do valor do número, a gente pode representar a ordem de grandeza pela própria potência de 10 que está aqui, ou pela potência de 10 elevado a um expoente n mais 1. Vou exemplificar. Olha só. Imagina que o número aqui, x, é do tipo 2, vou usar aquele exemplo, 2,4 vezes 10 à quinta. Então, esse número que está aqui, ele não vai fazer muita diferença na ordem de grandeza. Então, a gente olha simplesmente para o 10 à quinta. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 à quinta. Agora, olha só. 8,6 vezes 10 à quinta. Nesse caso, 8,6 já está próximo de 10. Então, a ordem de grandeza vai ser 10, nesse caso aqui, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado à sexta. Você acrescenta uma unidade na potência de 10, tá bom? Aí é o que eu vou explicar é o seguinte, como é que eu sei se esse número eu vou acrescentar um valor no expoente ou se eu vou manter o expoente que está aqui? Esse número tem um limite, só que existem duas maneiras de representar. Vou explicar, inclusive, de onde vem. A primeira forma é você olhar para esse número aqui, que está do lado da potência de 10, lembra que está em notação científica, e ver se ele está na média aritmética entre 1 e 10. E a outra forma é ver se ele está na média geométrica entre 1 e 10. Essa é a diferença, é isso que causa um pouco da confusão, tá? Vamos lá, a média aritmética de dois números é a soma dividido por 2. Se você olhar aqui a média aritmética de 1 e 10, é 1 mais 10 dividido por 2, que dá 5,5. Então, de acordo com o primeiro modo, se o número for maior ou igual que 5,5, eu aumento uma unidade no expoente do 10. Então, por exemplo, esse número aqui, 8,6, é maior do que 5,5, por isso que a ordem de grandeza aqui, ó, OG, a ordem de grandeza ficou 10 à sexta. Se o número for menor que 5,5, nesse caso, por exemplo, 2,4, a ordem de grandeza aqui permanece o 10 à quinta. Tá bom? Então, basicamente é isso. Você coloca o número em notação científica e olha para o coeficiente. Se ele for maior ou igual que 5,5, você usa a ordem de grandeza como uma unidade a mais no expoente, 10 à sexta.
Se ele for menor do que 5,5, você usa a mesma potência de 10. Combinado? Então, por exemplo, imagina um número que está aqui. 728.000. Vamos colocar em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5. 7,28 vezes 10 à quinta. Então, qual vai ser a ordem de grandeza nesse caso? 7,28 passou de 5,5? Passou. Então, a gente pega uma unidade a mais. 10 à quinta, vamos somar 1 no expoente, 10 à sexta. Aumenta uma unidade por causa do valor do coeficiente. Nesse caso aqui, qual é a segunda forma? É porque, ao invés de olhar a média, existem vários tipos de média. Ao invés de olhar a média aritmética, o cálculo é feito como uma média geométrica, porque a análise aqui é em potências de 10, então é exponencial. E a média em relação à exponencial é uma média geométrica. Para quem não sabe, média geométrica entre dois números é a raiz quadrada do produto. Então a gente vai fazer aqui a raiz quadrada do produto desses dois números, 1 e 10, da raiz quadrada de 10, que a gente aproxima para 3,16. Então, a minha referência aqui é 3,16. E a regra a mesma. Se o número for maior ou igual que 3,16, maior ou igual que 3,16, eu aumento uma unidade no expoente. Se for menor que 3,16, menor que 3,16, eu mantenho uma potência de 10. Aí vem a confusão, né? E se o número tiver entre 3,16 e 5,5? Qual é a regra que eu uso? A de cima ou a de baixo? Bom, na grande maioria dos vestibulares, os números, quando você põe em notação científica, os coeficientes são sempre maiores que 5,5 ou menores que 3,16. Justamente para não causar essa confusão, tá bom? Então, provavelmente no seu vestibular, se cair alguma coisa do tipo, o número não vai estar nesse intervalo. Então, não se preocupa tanto. Se tiver nesse intervalo, a questão deveria mencionar qual dos métodos você vai utilizar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, outro número. Vou botar aqui 3,05 vezes 10 à quarta. Qual vai ser a ordem de grandeza aqui? Bom, esse número já está em notação científica. E o valor do coeficiente, ele é menor que 3,16, que também é menor que 5,5, ou seja, não vai causar problema nenhum. Aqui, eu iria manter o expoente, eu não aumento, ok? Então, de um modo geral, não fique preocupado se o número estiver aqui no meio por causa dessas duas maneiras, porque provavelmente o valor vai estar antes do 3,16 ou depois do 5,5, e aí não vai lhe causar nenhum problema, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui, é a questão número 3 da nossa apostila. Questão número 3 da página 7. 3 da página 7 é um problema sobre ordem de grandeza contextualizado. Olha só. No sistema solar, temos uma grande diferença entre distâncias dos planetas e o Sol. O planeta Júpiter, o quinto planeta a contar do Sol. A distância, olha só, de Júpiter em relação ao Sol é de 778,3 milhões de quilômetros. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, com 143 mil quilômetros de diâmetro no Equador. Pergunta: indique a potência de 10 que mais se aproxima da distância em metros entre Júpiter e o Sol. Ou seja, indique a ordem de grandeza da distância de Júpiter ao Sol. A distância, ele falou no problema, que é de 700, em média, né? 778,3 milhões de quilômetros. Ele quer saber a potência de 10 em metros, ordem de grandeza em metros. A gente precisa passar isso aqui para metros, primeiro. Lembrando que milhões
a gente escreve como uma potência de 10 à sexta, 778,3 vezes 10 à sexta milhões, e quilômetro, quilo, esse K significa 1000, tá? Quilômetro, 1000 metros. Então eu vou passar aqui para metros, 10 à terceira metros. Pronto, passei para metros, está tudo em paz. O que é que a gente vai fazer agora? A ordem de grandeza. Mas, para fazer ordem de grandeza, para descobrir a ordem de grandeza, a gente tem que passar o número para notação científica. Então eu vou apagar rapidamente aqui, para a gente fazer aqui, não ficar muito apertado ali embaixo. Então, a notação científica aqui do número, eu tenho que deixar o número entre 1 e 10, né? Então a vírgulazinha vai vir para cá. 1, 2, eu vou andar aqui, 1, 2, vai ficar 7,783 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à sexta, vezes 10 à terceira metros. Então, ó, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então fica 7,783 vezes, vamos lá, soma os expoentes. 2 mais 6, 8, 8 mais 3, 11. E agora, qual é a ordem de grandeza? O que é que você faz? Olha o expoente 11 e olha o coeficiente. Olha só, o coeficiente é maior do que 5,5, né, e naturalmente maior do que 3,16. Como eu tinha falado, não vai causar problema para você. Então, como esse número aqui ele é maior do que 5, maior ou igual que 5,5, então a ordem de grandeza eu preciso adicionar um valor ao expoente. Então aqui vai ficar 12. Do mesmo jeito aqui, ó, que aqui também era maior que 5,5, ficou 10 à sexta. E aqui 10 a 11, aqui vai ser 10 a 12, tá bom? É isso que a gente faz para determinar a ordem de grandeza. Então fica tranquilo que não devem ter problemas entre 3,16 e 5,5, que é esse meio aí. Caso tenha, a questão deveria informar, porque ainda há uma divergência em relação a qual método utilizar para a ordem de grandeza, tá bom? Então fica tranquilo, estuda bem direitinho. Até a próxima.